Querido e prosa de volta, neste último bloco nós vamos falar sobre São Pedro. É outro santo que tem a ver, sempre se atribui a São Pedro a chuva, não é São Pedro? É, São Pedro. É São a Pedro tradição. manda chuva, né? Isso. Isso é lenda, o que Não tem a tá ver São chovendo, Pedro é com a culpa de chuva? Pedro, coitado de Pedro, não tem nada a ver com isso, mas... Ele tem alguma coisa a ver com isso? Olha, tem que os santos são nossos intercessores, são eles que intervêm, são eles que se apresentam a Jesus. Aqui para fazer, viu? Já tem uma provocação. Eles pedem, com certeza, e eu creio, que eles pedem a nosso Senhor em favor de todos nós que estamos aqui na lida, na missão. São Pedro é um santo marcante, porque ele conheceu João Batista. Ele escutava as pregações de João Batista, ele e o irmão dele, André. Eles ajudavam João Batista, acompanhavam João Batista, eram discípulos de João Batista. E Pedro é também pescador. Ele esperava a vinda do Messias. E ele se conformava, né, com as promessas e as pregações que São João Batista fazia, que Jesus estava por vir, que o Messias estava chegando. Pedro conheceu Jesus através do irmão dele chamado André. André foi apresentado a Jesus por meio de João Batista, que permite que ele o siga. E André vai seguindo Jesus. E depois André fica tão encantado com a pregação e com o acolhimento de Jesus, que ele vai até Pedro, que mora perto da praia, na verdade é um grande lago, Genezaré, né? E ali ele diz, olha, eu conheci o Rabone, que se chama mestre, olha, ele está ali. E Pedro vai vê-lo e fica encantado. Um homem simples. Pedro esperava um rei, uma espada, e viu o Messias simples, com a palavra fácil, acolhedor e questionador. E Pedro se torna também seguidor de Jesus, deixa a família, a esposa, até sabemos porque ele tinha uma sogra, e passa a seguir Jesus, que o chama, vem, né, segue-me, e farei de você pescador de homens. Pedro não entendeu nada, mas se sentiu provocado e envolvido por Jesus Cristo. Que bacana. Tem duas coisas. Por exemplo, eu acredito piamente em Deus, sou católico e não vejo possibilidade de eu tomar outro rumo, porque tem uns que tomam ali na linha. Acredito em Nossa Senhora demasiadamente, por um episódio que aconteceu comigo, se eu for contar eu vou gastar o tempo no programa. Agora, tem duas coisas que eu não acredito muito. Aí eu não sei se para a Igreja Católica eu sou cristão, considerado cristão. Eu não acredito na volta de Jesus e não acredito que Jesus morreu para nos salvar. Eu acho que Jesus morreu porque enfrentou Tibério na defesa dos pobres. O cara disse, mata. Eu estou errado ou eu estou certo? Onde é que eu estou errado, onde é que eu estou certo? Olha, é uma visão liberal que você tem e eu respeito, embora discorde. Mas eu sou cristão, não? Bem, de certa forma, hoje há tanto relativismo, né? Há tantos ismos. Bom, você é cristão do seu jeito, até porque você diz que crê em Jesus Cristo. Que tem devoção, tem um carinho por Maria, a mãe de Jesus. Muito. Então, não posso dizer que você não é cristão. Talvez haja, sim, um conflituoso pensamento que diverge do pensamento da igreja, da ortodoxia da igreja. Mas a gente respeita, eu respeito você. E espero que uma coisa que une a todos nós, nos identifica como cristãos, que é exercitarmos a mesma atitude de Jesus, amar. Né? Santo Agostinho diz, ama e tudo te é permitido. O amor que te ajuda a ser mais humano, o amor que te faz erguer e animar a tua família, o amor que te faz um grande comunicador, porque é o amor que vai nos identificar próximos ou distantes de Jesus Cristo. O amor. Vamos falar mais sobre São Pedro. Desses três santos aqui, vamos resumir aqui. Qual é o que o senhor admira mais? Eu responderia com uma coisa... responderia com uma coisa bonita. Olha, esses santos são tão assim empolgantes, que nos estimula a seguir Jesus, que nós temos todos eles no mês só, mês de junho. E para lhe surpreender, hoje nós comemoramos, segundo a liturgia cristã católica, não somente Pedro, mas também Paulo. A comemoração hoje, em dia, é de São Pedro e São Paulo, porque ambos foram importantes na difusão do Evangelho de Jesus.
Se Pedro não tivesse sido identificado por Jesus como aquele que vai representá-lo, tu és Cefas, Pedro, e é por você que edificarei a igreja, essa igreja humana, espiritual, e é ele que vai ser vai dirimir, né, as dúvidas. Ele será o moderador e para nós o pai na fé, o Papa. Juntamente com Pedro, nós temos uma outra figura, que é Paulo. Se Pedro mantém a unidade dos discípulos em torno da mensagem de Jesus, Paulo é aquele que não se conforma em anunciar a salvação para judeus e para Jerusalém. Paulo sente a necessidade, depois de convertido ao Evangelho de Jesus e até de conhecer Pedro, ele sente e é movido pelo Espírito Santo a anunciar essa salvação para todos os povos, a partir dos povos conhecidos. Então ele vai para a Turquia, a atual Turquia, para a ilha de Chipre, vai também para a Grécia, anuncia o Evangelho em boa parte da Grécia, inclusive em Corinto, em Éfeso, e por fim em Roma, e em tantos outros lugares. E a última missão de Paulo, se não me engano, já é na atual território da Espanha. Então Paulo foi um grande definiu e difundiu o Evangelho além fronteira, além de Jerusalém. E Pedro é aquela referência, não é? E além do mais, o próprio Evangelho diz que Jesus dá a ele uma deferência, né? Você é pedra. A partir de você, a gente constitui, eu constituo, e se constituiu, não é? Uma nova comunidade. Agora, são santos maravilhosos. A cultura portuguesa, né? A cultura lusa, que constitui é parte integrante da nossa natureza humana, intelectual, fala com grande alegria desses santos que nos estimula a sermos comunicador, a viver a caridade, a não perder a esperança, não é? João Batista veemente nessa, não percam a esperança, ele vai chegar. Perdeu a esperança, acabou tudo, né? Temos um Pedro que tem uma coisa que eu também gosto muito. Você perguntou? Pedro. É a natureza de Pedro. Eu me identifico com ele. Teimoso, turrão, mas ao mesmo tempo se torna um homem... Você é turrão? Durão, né? Durão, né? Eu me identifico assim como tal. Não acho que você também um pouquinho, né? Não, eu sou mais. A minha cara de pitbull. Já sou arengueiro por natureza. Pois é, eu me identifico muito com o Pedrão, viu? Mas um homem muito honesto. Ele era o que ele era. De tal forma que ele só se dobra e reconhece Jesus como Senhor e Salvador depois da ressurreição. O sepulcro vazio, ele é o primeiro a entrar. João, evangelista, o discípulo amado, ele é quem entra. Olha a referência, a deferência. Lá no cenáculo, ele está e Jesus sopra a paz sobre eles. E depois, lá em Atos dos Apóstolos, ele está com os outros discípulos de Jesus e com Maria. E é aí que começa a saga, a construção dessa igreja que não termina aqui. E da qual todos nós, inclusive, eu incluo você também, essa comunidade de fé e vida. O senhor acha que Jesus vai voltar de que forma? Surpreendente. Mas se o camarada chegar hoje aqui e disser, eu sou Jesus, os caras vão jogar umas pedras nele. Vamos ver como é que ele vai chegar? Exatamente. Aí é que está. As atitudes é que devem identificar, né? A prática ética, porque Jesus é extremamente ético, não é? Jesus é extremamente sincero. Ele morreu crucificado por ter sido honesto consigo e com os outros. Verdade. Por não ter prometido reino humano com dinheiro, caixa 2, essas coisas todas. Olha, eu dando corda. Não é? Mas um homem que fala a verdade e por causa dessa verdade ele foi crucificado. Pôncio Pilatos até pergunta o que é a verdade. Ele silencia e ele olha para Pilatos. Então Jesus morreu por causa da verdade, e é essa verdade que nos liberta. Eu acredito que ele ressuscitou, como acredito que ele já está no meio de nós. Já? Nós é que não percebemos. Já voltou? Nós ainda temos o coração ainda meio duro, mas ele pode estar no meio de nós, ele está no meio de nós. Agora, eu acredito, eu creio piamente, e nós professamos isso no nosso credo, que ele virá para julgar vivos e mortos. Então, nós também seremos julgados. E qual será a dimensão, né, desse julgamento? A caridade, o amor. Não é? O amor. Nós, na verdade, não seremos julgados por ele, mas seremos julgados pelas nossas escolhas, nossas atitudes. Né? Em Mateus,
ele vai identificar isso com uma parábola. Vai dizer que chegará um momento, no dia do julgamento, seremos apartados como cabritos e ovelhas. E ele vai dizer para uns, olha, teve fome, deste-me de comer, tive sede, você me deu de beber, estava nu, era estrangeiro, fui expulso da minha terra, fui escuso da minha religião, como está acontecendo atualmente, né? Quantos estão fugindo, né? Expulsos pelos próprios irmãos, porque pensam diferente ou seguiam algum tipo. E você me acolheu? Aí eu lembro do Papa Francisco, que advertiu o mundo, e ai de nós, se não fosse Francisco advertindo, né, naqueles primeiros refugiados, foi ele que começou a provocar e a convidar e a puxar a orelha dos estadistas europeus para acolher aquela gente. Bom, esse tema do Papa Francisco é muito bom, mas nós vamos discutir em outro programa porque o atual já terminou. Dedinho de Prosa fica por aqui, até a próxima.